Beleza, então vamos lá, dando sequência aqui. Com o tributário, então, encerrou, tá? Caso alguém fique com alguma dúvida aí, só falar que a gente retoma um pouquinho aí a questão do contributário. E aí daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como utilizar isso na prática, tá? Como trazer o contributário para prospecção, como falar com o cliente gerando essa necessidade dele, beleza? O que é um plano coparticipativo então? Tá? Então agora mudando um pouco ali. Já falei para vocês que o contributário e o coparticipativo são coisas totalmente diferentes, tá? Eles são diferentes mesmo. O contributário é o direito de extensão do plano. O coparticipativo é quando um beneficiário, a empresa, ela vai pagar um valor mensal menor, que às vezes chega a 15%, 20%, tá? Porém, toda vez que o beneficiário tiver uma utilização, uma consulta, um exame, um pronto-socorro, alguns planos de internação, cirurgia, ele vai participar daquele custo, tá? Indiretamente, ele ensina o beneficiário a utilizar o plano de uma forma mais coerente, tá? Porque o que acontece? A maior parte das empresas, que antigamente era muito comum utilizar o coparticipativo apenas em empresas de porte 2, qual que era a principal ideia deles? Por que eles usavam esse sistema? Porque geralmente a empresa arcava com custo e deixava o beneficiário, o funcionário dele, pagar a coparticipação. Porque gerava na cabeça dele o quê? Poxa, calma aí, se eu recebo um salário mínimo, eu ganho R$20 por dia. Fim de semana eu saí, aproveitei, curti, fui pra balada, segunda-feira eu tô com dor de cabeça, não quero ir trabalhar. Eu vou no pronto-socorro, pego um atestado e beleza. Você tendo um plano com participação, você vai chegar lá, você vai ter que pagar hoje 25, 30, 40, 50 reais de um plano coparticipativo. É muito mais do que você ganha no dia. Então ensina também aquele beneficiário a utilizar de forma mais consciente. Às vezes o beneficiário, ele tem uma dor de cabeça simples, mas ele fala, não, eu vou lá, vou tomar um soro, vou lá pegar um remédio que é mais fácil. Ele vai pensar duas vezes. Poxa, às vezes é porque ele forçou demais, não está usando óculos, alguma coisa convencional do dia que às vezes um remédio comum vai resolver. Então ele deixa de utilizar aquele plano de forma indevida. Ele vai no pronto-socorro, ele vai correr risco de pegar uma outra infecção. Poxa, a gente acabou de passar aí por uma pandemia, A gente veio aí com a questão do Covid. Quantas pessoas deixou de utilizar o pronto-socorro porque ia lá porque, acordei meio ruim, vou no pronto-socorro. E ia no pronto-socorro. E a gente utiliza isso de forma muito errada, porque assim, o pronto-socorro ele foi criado para coisas urgentes, urgência e emergência, tá? A maior parte das pessoas utilizam o pronto-socorro para coisas que não tem nada a ver. Ele poderia passar num médico especialista ou num pronto atendimento, que é a diferença do PA lá quando a gente faz a cotação e do PS. O pronto atendimento ele já tem médicos especialistas ali dentro, ele funciona em horário comercial, tem outras especialidades que ele já consegue identificar se ele precisa fazer algum tratamento ou não. O pronto-socorro ele foi feito para urgência e emergência, é caso grave. Poxa, é uma dor no peito que pode gerar um infarto, uma parada cardíaca, alguma coisa, febre de acima de 40 graus, acidente pessoal. Então o pronto-socorro ele foi criado realmente para coisas urgentes. Nós, brasileiros, utilizamos o pronto-socorro para coisa totalmente errada. Eu tô indo no pronto-socorro porque eu tô com dor de cabeça há 5 meses. Pô, calma aí. Você tá há 5 meses com dor de cabeça e hoje você tá indo no pronto-socorro? Não. Você tem que ir num médico, um neurologista, para ele identificar se é um problema neuro ou até mesmo um oftalmo. Então assim, passa no clínico geral, ele vai pedir uns exames e ele consegue direcionar você já pro especialista que você tem que passar, tá? Então assim, acontece muito, eu vou no médico hoje porque tem 3 meses que eu tô com dor na perna e hoje eu tô, vou passar lá para ver o que é. Não, tá errado. O pronto-socorro realmente ele era para ser só para urgência e emergência. Infelizmente não é isso que acontece, tá? Por isso que hoje você vai num hospital, por exemplo, um São Luís, um Vitória, e aí você chega no hospital, você fica lá 3 horas na fila
aguardando para ser atendido. E aí você olha pro lado, tem gente lá correndo, brincando, dando risada no celular, e você vê pessoas que realmente estão precisando daquele atendimento, e aí às vezes fica esperando de forma errada, né? E fora que isso acaba encarecendo mais o plano, porque assim, você não faz a prevenção correta, porque o certo é você fazer um exame, você passar no especialista, você ser direcionado para aquele tratamento e resolver ele. Você vai no pronto-socorro, você toma um remédio, passa a dor, você fica mais 5 meses sem voltar no pronto-socorro ou no médico. Então, a gente acaba utilizando um pouco errado isso. E o plano com coparticipação, ele deixa realmente de forma consciente essa utilização. E fora que ele reduz muito a sinistralidade, ele reduz muito o custo que aquela empresa, ou eu mesmo, como, eu sou um CNPJ, para mim, para minha família, resolve demais. Porque às vezes, faz 2 anos que eu não vou num hospital. Eu estou economizando. Então vale muito a pena no coparticipativo. O primeiro ponto é você identificar se aquele seu cliente ele utiliza muito o produto ou não. Então é o primeiro ponto de partida, tá? Mas já vou falar isso na parte da prospecção. Então, só complementando aqui a parte da coparticipação, tá? Cada vez que o beneficiário ele utilizar o plano, seja numa consulta, num exame, num procedimento, ele vai pagar um valor de percentual, valor definido ali pela operadora em questão, tá? Algumas operadoras hoje, elas têm custo definido, tá lá até R$25 para pagar de coparticipação num pronto-socorro. Tem operadoras que utilizam até 30%. E aí muitas pessoas, muitos corretores me perguntam, falam, Felipe, mas 30% do quê? Qual que é esse valor? Me fala aí qual que é o valor que eu vou pagar. Não dá para saber, tá? Por quê? Tem uma regrinha por trás, que a gente vai trazer depois para vocês isso, em um outro momento, porque também é um assunto que estende bastante, que é o VCMH, tá? Que é a variação do custo médico hospitalar. Cada hospital ele tem o seu VCMH. Por isso que os planos de saúde, eles deixam hoje na tabela de venda deles categorias diferenciadas. E vocês podem reparar que todas as operadoras elas utilizam basicamente a mesma divisão. Então, por exemplo, a Sul América tem o Especial 100, os mesmos hospitais que estão no Especial 100, eles estão no S750 da Mil, no antigo TNQQ da Bradesco, no Porto Ouro, na CNU Superior, são os mesmos hospitais. Por quê? Ele tem o mesmo custo de VCMH. O valor de internação é equivalente, o valor de consulta é equivalente, o valor de uma agulha é equivalente. Então ele mantém toda essa parte de equivalência ali dentro do plano. Por isso que as operadoras deixam planos categorias muito compatíveis uma com a outra, tá? Porque cada hospital ele tem um VCMH muito específico, tá? Então não dá pra gente saber exatamente qual que é o valor que aquele hospital específico cobra da operadora, porque a gente não sabe a regra que eles fecharam entre eles, né? Qual foi o custo, a negociação que eles fecharam. Então aquelas seguradoras que elas deixam só um percentual de coparticipação, não tem como a gente saber aquele custo. Ele limita até 30%, ou seja, fui no pronto-socorro, ele cobrou R$100, até R$30 vai ser a minha coparticipação naquele hospital. Felipe, mas naquele hospital específico, o PS dele é R$70, então ele vai pagar até 30% de R$70, tá? Então fica realmente a gente fica um pouco no escuro nessa questão, mas é a única forma de a gente conseguir explicar para o nosso cliente, beleza? Só relembrando aqui um ponto para vocês, tá? Quem tá aqui no Instagram, tá? A gente tá ao vivo também lá no YouTube. Lá a gente tá conseguindo compartilhar a tela, apresentar o conteúdo para vocês, tá? No link aqui da bio você consegue ir pro nosso WhatsApp, tá? E lá no grupo do nosso WhatsApp a gente tá liberando todas as lives que a gente tá fazendo para vocês poderem assistir depois lá com calma, olhar tudo tranquilo. Essa live inclusive vai ficar gravada lá, tá? Então vocês também podem acompanhar. Então é só entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá não tem aqueles bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tem muitos materiais que a gente está liberando de forma gratuita para vocês, tá? Hoje, inclusive, a gente vai liberar também o material para vocês, um script de vendas e um comparativozinho básico ali para vocês poderem utilizar, tá? Então é só entrar aqui no link da nossa bio aqui, faz o cadastro lá no WhatsApp e você consegue acompanhar todas as novidades aí que a gente está trazendo para vocês, tá? E para quem está aqui no YouTube, dá uma força aí, clica aqui no curtir,
clica aí no sininho para poder acompanhar as novidades, que isso aí também ajuda a gente a engajar aqui dentro do canal e chegar ao alcance de mais pessoas, beleza? Então, vamos lá. Claro, essa parte aqui do coparticipação, o valor mensal ele fica menor, tá? Porém, toda vez que ele utilizar o produto dele, ele vai coparticipar com aquela utilização. Passou numa consulta, ele vai coparticipar com um valor específico. Passou num um exame, uma internação, uma cirurgia, ele vai coparticipar. Um ponto importante, tá? A internação e cirurgia. Internação, ela tem um valor único, tá? Se vocês separarem as operadoras, a Mil, por exemplo, a Sul América, a GNDI, ela tem um valor por internação que ele é o período da internação. Então eu não vou pagar aquele valor por dia, tá? Então, dei entrada numa internação no hospital, eu vou pagar lá R$300 a taxa de internação, beleza. Tudo o que eu fizer dentro do hospital naquele período, independente se eu vou ficar um dia ou um ano, aquele valor é só os R$300 que eu paguei, eu não pago mais nada, não pago mais nenhum real, tá? É o período da internação. Então, se eu ficar um dia na UTI, sair, fui pro quarto, voltei pra UTI, tenho que fazer parte de nutricionista, tenho que ser atendido por fisioterapeuta, tá tudo incluso ali dentro, eu não pago R$1 a mais, exame, nada disso. Vou fazer cirurgia, tá incluso. Vou fazer ali dentro, eu não pago nada, tá? Agora, se eu recebi a alta médica e amanhã eu fui internado de novo, aí eu pago de novo a taxa de internação, tá? Mas tudo está incluso ali dentro, beleza?